Hoje nós estamos aqui, Mulheres à Sexta, né? Terça-feira, dia 16 de novembro, quase no final do ano, né? Hoje com a Rafaela. E antes de apresentar a Rafaela para vocês, eu queria falar do nosso projeto Meninas à Sexta. E acontece o primeiro evento, dia 15 de novembro, às 9 horas da manhã. E a gente está divulgando no nosso post todas as nossas redes sociais. É só clicar, apontar o seu celular para o QR Code e acessar, fazer inscrição. O evento é inteiramente gratuito e vai ter a participação da Paula, da Adriana Santos e a Alessandra e a Ellen vão ministrar 2 clínicas para as meninas aí. A Alessandra vai trazer muito de 3x3, que acho que a Rafaela vai gostar bastante. Que bom. Né? E vai ser um evento bem dinâmico, então todos estão convidados e a partir de hoje nossas redes sociais vai ser falar só de Meninas à Sexta. Mas vamos lá, né, Rafaela, você está com o seu tempo aí contado, diga aí. Hoje nós estamos aqui com uma super convidada, é a nossa técnica da seleção brasileira de 3x3, que é a nova paixão brasileira aí no basquete feminino. É uma profissional que se destaca e se diferencia, né, pela bagagem científica nas áreas do movimento humano, desporto, fisiologia. É mestre em motricidade humana pela Universidade de Castelo Branco. É especialista em esporte pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Está há mais de 25 anos aí no basquete. Como atleta, teve passagens pelas seleções brasileiras de base, por equipes como Fluminense e Vasco da Gama, e como técnica trabalhou com equipes de base e adultas do Rio de Janeiro, e mais recentemente no Desportivo Militar, com a conquista do tricampeonato mundial 14, 15, 16. Né, hoje é técnica do 3x3 da nossa seleção brasileira e milita na modalidade há mais de uma década. Bem-vinda, Rafaela. Eu não vou nem me atrever a falar o seu nome. É Bauerfeldet. Viu? Acertou de primeira. Então tá bom. E você é professora universitária também, né? Então, minha colega aí. Sou, legal, né? A gente tenta... Bom, na verdade, primeiramente eu quero agradecer muito o convite. Eu sempre brinco com todos ao meu redor que eu sou uma entusiasta do movimento humano e uma entusiasta ao quadrado do basquete. O basquete sempre delineou a minha vida de uma forma geral, por conta do basquete. Eu acho que eu me disciplinei, eu me eduquei por conta do basquete, eu estudei, eu fiz o meu ensino médio por conta do basquete, eu fiz a minha universidade por conta do basquete, eu fiz o meu mestrado por conta do basquete, eu fiz as minhas especializações. Então, na verdade, tudo que hoje eu sou, eu devo ao basquete. E por conta disso, eu falo que eu tenho uma gratidão muito grande para ele, sabe? Por conta de tudo que ele me proporcionou. E desde então, desde quando o basquete efetivamente entrou na minha vida lá, nos meus 10, 11 anos, eu nunca mais larguei o basquete. Iniciei, obviamente, com o basquete tradicional, o basquete de 5, fui atleta, trabalhei com grandes técnicos que foram meus grandes mentores, né? Eu tive um técnico na minha formação, vamos dizer assim, no momento mais difícil, né? Que é a adolescência. Eu tive um grande professor, um grande educador, que foi o Paulo César. E aí depois eu tive o prazer de ter, na verdade, de poder me espelhar na Maria Helena, no Alberto Bial, que foram realmente grandes tutores, assim, e pessoas que eu sempre gostei muito de trabalhar. E desde então o basquete foi a minha paixão. Como o basquete foi a minha paixão, tudo que envolvia basquete eu sempre tentei estar presente. Então, um curso daqui, um curso de lá. E aí aquilo foi me fascinando e efetivamente, quando eu já estava finalizando, vamos dizer assim, né, o meu legado como atleta, vamos dizer assim, eu efetivamente tive uma mentora, que foi a Maria Helena Cardoso, que me convidou para começar a trabalhar como técnica.
Eu fui Nossa, assistente que técnica, super. comecei a trabalhar, e aí Aham. desde então não parei mais. Tive grandes, participei de grandes projetos, participei, trabalhei com pessoas maravilhosas, tenho uma gratidão por todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, que me ensinaram muito, e tem efetivamente uns 3 anos que o basquete 3x efetivamente entrou, não na minha vida, porque a gente Uhum. já trabalha com esse processo de basquete de rua já há um tempo, mas efetivamente o 3x tem uns 3, 4 anos que após o curso de especialização do COB, efetivamente ele entrou na minha vida, a gente trabalhando com a comissão técnica da seleção principal e das seleções de base. Então, você pode ver aí que realmente o basquete, É a sua eu vida não sou mesmo. só entusiasta dele, mas como eu Uhum. devo muito, e tudo, basicamente, do que eu sou a ele. Uhum. Tem uma curiosidade, porque assim, né, quando a gente estava fazendo o seu blog, né, e aí tem esse tricampeonato mundial aí, né, pelo Desportivo Militar, e que a gente tem visto, assim, né, na história, né, da participação olímpica, né, dos atletas brasileiros, sempre houve esse Desportivo Militar por trás. Como é que é o trabalho lá? Isso é uma curiosidade mesmo, que depois que eu estava lendo aqui e surgiu essa curiosidade. Mas como a gente vai falar mais também, mais tarde, sobre isso, sobre o Brasil, não é só uma coisa para você ficar pensando. Assim, por que você escolheu o 3x? De onde veio essa escolha? Na verdade, eu acho que ele que me escolheu, vamos dizer assim. Aham, Eu sempre falo para os meus atletas, para os meus alunos, para todo mundo que é próximo a mim, que a gente sempre tem que se capacitar, para que quando a oportunidade bata a sua porta, a gente seja capaz de efetivamente aceitar esse convite e fazer esse convite com a nossa melhor energia, da nossa melhor forma. Eu sempre sou é, adepta a isso. Desde esse processo, foi efetivamente quando eu saí do desporto militar, depois de 8 anos trabalhando ativamente com o desporto militar, que mais lá para frente a gente fala um pouquinho sobre ele, eu uhum, meio que fiquei, não sem chão, mas algumas possibilidades no basquete de 5 não aconteceram. Eu já era professora universitária, já sou professora universitária há mais de 15 anos, e aí algumas oportunidades não aconteceram. E efetivamente, nesse momento onde eu estava esperando alguma oportunidade do 5, o basquete 3x entrou na minha vida. Então a gente teve o Comitê Olímpico Brasileiro em 2018 ofertou aos profissionais um curso de especialização em basquete 3x3, né? Foi uma chamada pública aonde alguns profissionais que tinham aderência com o basquete entraram para prestar esse concurso, né? uhum, Dessa pós-graduação no basquete 3x. E lá eu, na verdade, reencontrei muitos amigos que trabalhavam com 3x e criamos ali um vínculo muito grande. E nesse momento eu acho que o 3x efetivamente entrou na minha vida de volta. uhum. E desde então a gente nunca mais parou de trabalhar com a modalidade. Tivemos um gapzinho aí por conta do Covid, mas eu acho que isso foi uma pane mundial, né? E Uhum. agora, graças a Deus, eu acho que as coisas vão se organizando, vão se acomodando, e se Deus quiser, a volta das competições Uhum. específicas de cada modalidade e especificamente do 3x possa acontecer. E aí a gente também entra num novo normal, né? Que a gente não sabe É, como vai ser ainda, mas é um novo normal. E exatamente. é, então agora eu vou explorar as suas habilidades aí como professora para explicar um pouco para a gente sobre essa modalidade, né? Que é uma modalidade muito jovem, né? Que tem aí o que seria a padronização das regras surge a partir de 2000, né? E um pouco da história aí e contar para a gente assim, né? Quais são essas diferenças, quais são as maiores diferenças, que acho que É, todas você vai poder falar, mas assim, as maiores diferenças, né? De conceito, de treinamento, né? Técnicas e regras.
Na com o basquete verdade, 5? na verdade, a gente pode dizer que a ideia, né, o start da ideia desse basquete 3x, ele vem muito de uma referência do basquete de rua, do gueto, aonde ali efetivamente você tinha uma mistura de cultura, de basquete, mas aquilo era realizado de forma, vamos dizer assim, informal, sem muitas regras, cada um montando aquilo que efetivamente acreditava que poderia dar mais certo, naquelas quadras pequenas dentro lá do Brooklyn, da periferia, e aquilo atraía muita gente, né? Porque de uma forma ou de outra a gente tinha uma maneira informal de estar trabalhando e as pessoas gostavam muito daquele conceito. E aí, nesse processo, né, de massificação, na verdade, de expansão de praticantes, a FIBA viu uma possibilidade de institucionalizar uma modalidade nova com essas características. Então, a gente traz para o basquete 3x aí, começando a uma institucionalização em 2007, 2010, esse conceito do esporte, da cultura, da música. E aí a modalidade, por se tratar de ser uma modalidade outdoor, ela começa a trazer muitos jovens. E aí, à medida que começa a trazer e atrair jovens, né, música, esporte, cultura, o grafite, a FIBA começou o quê? A começar a formalizar efetivamente as regras e as competições. Lá atrás, quando se iniciou, a gente tinha exclusivamente o público masculino jogando, e aí o crescimento da modalidade foi tão grande que o feminino, a gente acredita e espera que ele acompanhe esse momento para que a gente, em breve, consiga estar igualando os patamares de competição, os patamares de premiação, na verdade, a exclusividade de jogadores dentro da modalidade 3x. Então, esse é um contexto, vamos dizer assim, cultural e de formação. E a modalidade em si, ela se diferencia, não no quesito técnico, né? Todas as modalidades jogam com drible, passe, arremesso, mas ela se diferencia muito com as regras. A partir do momento que essa modalidade é jogada em meia quadra, uma tabela só, essa modalidade é jogada com 4 jogadores, sendo que efetivamente em quadra eu só tenho 3 jogadores, então ela traz um dinamismo muito maior, né? E vamos dizer assim, e um desenvolvimento técnico muito grande, porque os jogadores passam a ter mais tempo de posse de bola, mais tempo com a bola na mão. Então, se você for fazer uma comparação, a gente não tem posições fixas muito grandes, muito efetivas, como no 5, você tem o ala, o pivô. Então, no basquete 3, a gente tem um recrutamento muito maior dessa ideia de todas as capacidades físicas e motoras de todos os atletas, entende? Então, óbvio, vendendo o nosso peixe, a gente, como profissional, como formador, a modalidade 3x, ela tem uma tendência a um desenvolvimento motor muito maior, à medida que a gente não tem uma especificidade de posição, uma especificidade de posicionamento. Então, a gente trabalha muito esse contexto de desenvolvimento global em todos esses praticantes. Então, assim, num contexto geral, eu acho que são essas informações que são super importantes aí para a galera que não conhece muito a modalidade, tentar buscar aí, dar um Google nela para a gente tentar buscar algumas informações a mais. E essa coisa de aumentar o repertório motor é muito legal, porque aqui, né, que se fala 3-on-3, né, que sempre foi usado como um pedagógico de introdução ao basquete, porque você trabalhava todos os fundamentos, né? Agora deixa de ser, né, uma introdução aos fundamentos, porque a modalidade cresceu muito, né? E a modalidade se especializou cada vez mais. É muito legal isso. Muito agora, legal. Por exemplo, você diria que por causa da intensidade do 3x, o atleta tem que estar mais condicionado fisicamente do que no 5? Vamos lá. Eu digo que a gente tem algumas considerações, né? No alto rendimento, o atleta tem que estar sempre muito bem preparado.
obviamente. Sim. O basquete 3x, ele tem uma peculiaridade que a gente tem ações muito simultâneas, né, muito seguidas, aonde eu saio de uma ação de ataque, entro numa ação de defesa, entro numa ação de ataque, de defesa, e a bola muitas das vezes não sai. Então, a gente precisa ter uma manutenção dessa performance motora muito mais tempo, né? Já quando a gente passa isso, vamos dizer, para o contexto educacional, eu acredito que à medida que o aluno tenha mais contato com a bola, tenha mais a capacidade de percorrer distâncias maiores, naturalmente ele vai desenvolvendo essas capacidades anaeróbias, aeróbias, já para que ele consiga ter, de repente, uma performance dentro da quadra próxima da que ele acredita como ideal. Então, a gente tem que separar um pouquinho, né, o contexto da educação, do ensinar, do contexto do alto rendimento, onde efetivamente hoje, no basquete de alto nível internacional, a gente não admite nada menos do que uma intensidade lá em cima. Mas isso eu acho que não só do basquete 3x, mas de todas as outras modalidades, né? O basquete tradicional hoje a gente tem uma intensidade fenomenal e que a gente só acredita que a gente vai ter resultado se a gente conseguir aplicar ela durante toda a partida. Absoluta. Eu ia começar a próxima pergunta aqui e ele acabou de entrar aí, que é o nosso neto, né? Honra ter ele aqui. Tá aí, bonitinho. Prazer ver seu nominho aí, Neto. E, ó, diz que é seu fã, tá dizendo aí. Rafa, olha, eu vou ficar até lisonjeada. Na verdade, ele é um querido, um fofo. Eu acho que a gente tem que sempre... Eu falo que a gente sempre tem que propagar o bem, propagar ações positivas. O Neto é um cara que a gente não teve tanto contato, vamos dizer assim, porque basicamente na pandemia tudo aconteceu, mas é um cara que eu acho que todas as vezes que eu precisei dele, de informações a mais, a menos, entrei em contato, foi um cara que sempre me deu uma resposta, assim, um feedback muito grande. Então eu acho que de profissionais assim que a gente agrega valores, né, que a gente precisa para que a gente cresça a nossa modalidade, e à medida que a nossa modalidade cresça, tudo vem e a gente consegue aí chegar a tudo que a gente mais acredita. Exatamente, é o que eu sempre digo, né? Quando você trabalha com integridade e tem intenções claras, a coisa só floresce. Mas vamos lá. Foi até eu, na verdade, Cláudia, antes da gente entrar aqui, cara, eu estava fazendo a última preleção assim antes da viagem, e é o que eu acredito. Todo mundo que trabalha comigo, eu sempre acredito que a verdade, ela tem que reger todo o trabalho. Eu não preciso amar ninguém, eu não preciso ser seu melhor amigo, mas se eu trabalhar com verdade, eu, na verdade, vou doar o meu melhor para você. E à medida que a gente doa o melhor para o universo, a gente acredita que isso retorne para a gente da melhor forma possível. Com certeza. Isso é uma coisa muito legal. Você sabe que hoje eu tive uma aula super, super legal de manhã e o meu professor de cabala estava dizendo o seguinte, às vezes quando você planta, você planta uma árvore de maçãs, né? Você precisa de sementes de maçã, você precisa semear a semente de maçã. Exato. Senão, se você plantar uma coisa diferente, você vai ter uma coisa diferente. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Ai, poxa, eu faço isso, faço aquilo, não sei o quê, não acontece. Mas aí, qual semente que você está semeando? Né? Exatamente. É sempre a grande pergunta. Né? Então, assim, eu sempre fui atleta e escutei os meus técnicos falarem, eu sempre acreditei nisso. Então, eu acredito muito, na verdade, na energia. Quando isso a gente consegue entrar numa simbiose, a tendência é que a gente comece a colher tudo aquilo que efetivamente a gente está deixando com o próximo ou na modalidade, enfim. Mas vamos seguindo. Vamos seguindo. E assim, ó, o Neto colocou um comentário muito legal, né? Que é a oportunidade de permitir escutar pessoas do bem e que fazem o bem, né, pelo basquete. Eu acho que vocês fazem o bem para todo mundo. Olha, a Maria Helena entrou aí. Olha, falei dela, é uma honra estar aqui. Ela entrou agora, eu acho que eu me permito falar. A Maria Helena é a minha grande mentora nesse processo todo. Se hoje eu ainda estou aqui trabalhando com basquete, militando no basquete e amando o basquete, tenha certeza que ela e a Heleninha foram pessoas que me ajudaram muito e que
e com quem eu aprendi muito. Então, muito dos ensinamentos que lá atrás, quando a gente trabalhou junto, quando eu fui atleta delas e elas na verdade, botaram na minha mão a oportunidade de trabalhar com a educação, com o basquete em formação, e eu aceitei. Eu tenho assim, uma gratidão e tenho muita, sei lá, eu agradeço muito de ter tido a oportunidade de trabalhar esse tempo todo com ela. Ela é uma referência para mim. Então, assim, toda vez que eu tenho que falar e agradecer e enaltecer, eu faço isso porque realmente é do fundo do meu coração. Sim, isso é emocionante. Eu posso falar muito de Maria Helena e Aninha, não, porque eu sempre fico muito emocionada. Então, agora é o seguinte, eu participei de uma coletiva há pouco tempo em que estava o Neto e estava toda a equipe, né, do feminino. E aí, o Neto falou uma coisa que também era uma coisa que a Maria Helena dizia, né? Eu não quero só levar um time para os Jogos Olímpicos. Eu quero ser competitivo nos Jogos Olímpicos, ter um time competitivo. Aí eu queria perguntar para você, como é que você está estruturando esse seu trabalho? Quer dizer, na verdade, assim, você é uma pessoa que conhece muito do 3x no Brasil inteiro, né? Você pode dar para a gente assim, um retrato do que acontece hoje no Brasil em termos de trabalho com 3x? Aí depois você vai para a seleção brasileira e depois a gente conversa sobre Vamos tentar. Vou tentar, que eu sempre falo, a gente tem que sempre separar as coisas. A gente sempre tem que separar o esporte como um agente formador, que é aquele esporte onde a gente efetivamente agrega todo mundo, a gente tem que buscar fomentar o maior número de pessoas para, através do esporte, utilizar ele como referência de formação motora. Esse é um padrão. Quando a gente fala em alto rendimento, infelizmente, isso aí vai ficar de lado, porque o alto rendimento, ele exige excelência, ele exige performance, ele exige as melhores. Ou seja, mas fulaninho... Não, eu preciso ter as melhores para que com essas melhores eu tenha uma equipe suficientemente competitiva para disputar as melhores competições, para trazer título, porque infelizmente a gente só consegue manter a famosa pirâmide, né, do fomento esportivo com resultado e fomento, ou seja, formação, resultado. Aí o resultado traz mais crianças, a gente continua trabalhando. Então isso vamos dizer assim, é um ciclo, né, que ele precisa acontecer. E aí, dentro desse contexto, né, a gente está iniciando o contexto do 3x. A gente está engatinhando ainda. A gente tem, na verdade, o 3x, por mais que seja basquete, ele tem peculiaridades diferentes do basquete tradicional. Então, só para vocês terem uma noção, basquete 3x você precisa estar cadastrado numa plataforma, você precisa ter uma pontuação X, de repente uma competição que você precisa competir. Você pode ser a melhor do mundo, mas se você não tiver a competição X ou um número de pontos X, você de repente não pode estar na competição. Então tem algumas coisas que às vezes os leigos não entendem, que efetivamente ela tem uma peculiaridade. E enquanto a FIBA trouxer essa peculiaridade, a gente vai precisar se adequando de acordo com os critérios de ranqueamento, de plataforma. E aí, como hoje a gente está iniciando um processo, iniciando efetivamente, né, vamos dizer assim, um projeto para que a gente consiga levar o 3x para o Brasil de uma forma geral, como eu, enquanto técnica do alto rendimento, vamos dizer assim, como a gente busca trabalhar. A gente não tem perna para ir em todos os estados, a todos os momentos, infelizmente, é o que a gente gostaria. Então, o que hoje a gente tenta fazer? A gente primeiro tenta, estou falando do alto rendimento primeiro, a gente tenta, óbvio, conversar com os atletas, conversar com todos os técnicos e analisar tecnicamente como eles se apresentam, técnica e fisicamente. Porque a gente sempre acredita que se fisicamente você está preparado, a adaptação às regras, elas são importantes. Então, hoje você tem muitas meninas que jogam no 5, estreando e trabalhando com 3, porque é mais uma possibilidade de performance esportiva, né? Sim, claro. E aí a gente faz esse trabalho, né? Vamos dizer assim, de orientação do adulto
E a gente tem atrelado a isso, está conseguindo, né, com bastante esforço do nosso diretor, que é o Chico, que é uma pessoa que, na verdade, milita e gosta muito da modalidade, junto com todas as nossas outras peças, né, que eu não posso deixar de falar, a Andréia, a Ellen, o Douglas, o Luca, o Thiago, o Wagner. Então, assim, né, a Cintia. Então, assim, às vezes eu não gosto nem de citar nome, porque eu posso esquecer alguém e alguém ficar triste comigo. Mas Chateado. são pessoas que a gente está junto. Então, assim, não sou eu, Rafaela, na verdade. São pessoas que unidas fazem o seu melhor diante do tabuleiro. Então, ó, o Chico é bom nisso, o André é nisso, eu nisso, o Douglas nisso, o Thiago nisso, e a gente tenta trabalhar. E aí, saindo do rendimento, o que hoje a gente busca fazer? Algumas etapas, né? A gente está fazendo etapas regionais para que a gente tente, né? Sub-18, sub-23, 15, para que a gente comece a ver futuros talentos e aí vá direcionando esses futuros talentos. Porque a realidade nossa hoje é que a gente não consegue ter a especificidade, ó, vou jogar só o 3x, porque infelizmente tem carência de competições, carência efetivamente de prática, então a gente vai tentando englobar, né, o conceito do 3 em alguns profissionais para que a gente aos poucos consiga ir desenvolvendo o que a gente acredita da filosofia que a gente tenta plantar do 3x do Brasil. E assim, por exemplo, vocês têm uma preferência, porque tem o 3x FIBA, né? E tem o 3x que é da liga do Big Three, a Big Three League. Tem uma diferença de regras, tem uma diferença, né, da pintura na quadra. A gente tem que entender que assim, a gente tem que entender que a FIBA é que rege tudo, ou seja, então os critérios FIBA é que vão reger, vamos dizer assim, o alto rendimento, são os critérios FIBA que vão reger a competição principal, vamos dizer num contexto de alto rendimento, a competição principal é a Olimpíada, então a gente tem que, diante do que a FIBA acredita, traçar, ou seja, sair das competições regionais e para as nacionais, da nacional e para a continental, da continental e para os mundiais. Então essa é a nossa ideia, né? Sair do micro e ir para o macro. Essas competições aleatórias são importantes? É mais uma possibilidade da gente estar desenvolvendo a modalidade? Sim, mas a gente tem que ter o foco direcionado efetivamente no alto rendimento ao que a FIBA trabalha. O importante da gente realizar diversas competições é que a gente, de repente, consegue pontuar e aumentar o nível de pontuação da sua modalidade. Mas isso precisa acontecer em eventos homologados pela plataforma FIBA, entende? Então, olha lá, voltei lá na plataforma que a gente tem que cadastrar. Tem que cadastrar, tem que fazer. Eu sempre brinco, eu podia ter as 4 melhores jogadoras do mundo. Podia ter as 4 melhores jogadoras. Mas se o Brasil não é ranqueado, elas vão ficar fora de uma competição importante. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Não no fomento só da técnica individual, mas também saber que é uma modalidade que tem umas peculiaridades administrativas importantes para que a gente consiga fazer competições, ranquear, trazer pontos para o Brasil. À medida que eu aumento a pontuação do Brasil, eu aumento o nosso ranqueamento e aí a gente consegue entrar nas competições. Só um exemplo, para a gente disputar o campeonato mundial, tem que estar entre os 15 do mundo. E hoje a gente está longe de ser os 15 do mundo. Então eu poderia ter as 4 melhores do mundo, elas estariam fora de um campeonato mundial. Entende? Então são peculiaridades diferentes que, mais do que nunca, a gente precisa de uma adesão, de uma coesão, de pensamentos bons, de todo mundo na modalidade, porque à medida que eu tenho mais competições homologadas, eu tenho mais atletas participando, a tendência é que o Brasil vai elevando de nível, vai aumentando o seu ranking e a gente vai conseguindo ir para as competições específicas. Isso é muito importante. Nossa, isso tinha então como é que fala? Um trabalho de massificação de informação, não é? Tem uma equipe 3x3, cadastre-se, não? Então, assim, é o que a gente tenta fomentar. Então, assim, a gente tem um trabalho a parte técnica, vamos dizer, da nossa diretoria técnica, né, que é a Andréia, que é o Chico, que é a Cíntia, que eles buscam nos congressos técnicos, estar passando isso para os profissionais, porque isso é muito importante para a gente conseguir elevar
o ranking Brasil como país. Não a equipe X, a equipe Y, mas o Brasil enquanto país, enquanto seleção. Porque à medida que a gente aumenta, né, que a gente eleva o nosso ranking Brasil país, com certeza todos os atletas e as equipes vão estar naquele guarda-chuva que a gente fala positivo da prática da modalidade, né? Então são Sim, peculiaridades importantes. Interessante isso. E você vê alguma resistência das pessoas fazerem essa porque eu não diria que é uma burocracia, mas é um processo diferenciado, né? Porque antigamente você tinha só as federações, etc. Tarará. Então, assim, eu vou tentar não entrar num dilema, né, numa entrave. Não sei se resistência, mas de repente pode estar atrelado à falta de conhecimento, né, que uma competição pode trazer, e efetivamente, de repente, falta de verba para você manter ou para você realizar aquela competição. Então, para isso, a gente, obviamente, tenta orientar sempre aqueles que gostem de realizar eventos, que, na verdade, só um adendo, por exemplo, tem muitos eventos que são realizados, mas às vezes eles não são homologados. Então, você pode fazer um evento top, com diversas equipes, mas se esse evento não é homologado, a gente não consegue pontuar no ranking FIBA. Então, olha que doideira. Muitas das vezes tem pessoas que não sabem disso, por isso que eu falo que às vezes a falta do conhecimento pode fazer com que a gente tenha, de repente, menos competições homologadas. Então, vamos tirar a palavra resistência e vamos botar, de repente, uma falta de conhecimento, né, dos entraves técnicos da modalidade. Tá. E aí, vamos supor, vamos continuar nessa coisa da falta de conhecimento. Se, por exemplo, a gente quiser ajudar, né, assim, por exemplo, Mulheres Assistam, a gente vai usar todos os nossos canais, todas as nossas redes sociais aí, para espalhar essa informação, né? Onde a gente encontra essa informação? Porque aí tem gente assistindo também aqui me perguntando, onde encontra essa informação? Então, na verdade, assim, são duas informações distintas, né? Tá. Depois a gente pode marcar uma live com quem é craque para falar sobre isso. Perfeito. Que é a Andréia. A Andréia Domingos, na verdade, é a nossa, vamos dizer assim, é a nossa cabeça em toda a parte administrativa, né? Junto com o Chico, óbvio, junto com a Cíntia, mas ela é que sabe tudo dos eventos, da homologação de evento, eu sei mais da quadra, né? Mas assim, o que é importante a gente saber? Que tem duas coisas distintas. Mas que efetivamente você estar cadastrado na plataforma FIBA é muito importante, não só você atleta, mas você como, que a gente chama de event maker, ou os fazedores de evento. Então, à medida que você consegue se cadastrar e consegue homologar o seu evento já vai entrar na listinha lá de pontos a receber do Brasil. Tá ótimo. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que, primeiro de tudo, se vocês tiverem algum tipo de dúvidas, pode entrar em contato, o nosso Insta está aqui, depois eu até coloco para a gente poder dar as informações e, efetivamente, para a gente replicar essas informações para mais pessoas verem, a gente pode fazer uma outra live específica, sei lá, de event maker, de realização de eventos, que aí eu não é muito a minha praia, mas eu já coloco você com a pessoa que vai saber tudo sobre isso. Perfeito, perfeito. Não, porque aí a gente ajuda também, né? Acho que o nosso trabalho aqui, a gente não é só divulgar as notícias, nem divulgar os trabalhos bons, mas assim, o que as pessoas têm que fazer para que seus trabalhos se tornem melhores, né? Exatamente. Você diria que quantas competições hoje, por exemplo, que a seleção brasileira que você está aí administrando, né? Quantas competições anuais vocês participam? Quando podem, porque quando você tem, né? A gente tem o possível, a gente tem o que gostaria e o possível, né? O que gostaria e o possível. O que gostaria então, são quantas? Eu vou tentar separar, vou falar do feminino, tá? Então, porque o masculino ele já tem mais competições, porque, como eu disse anteriormente, ele já está mais tempo aí. Então, ele tem o World Tour, ele tem diversas competições importantes. Então, o basquete feminino, efetivamente, hoje, de competições, fora as competições normais, né? Então, teve o Pan-Americano, que a gente disputou, a gente vai ter o Sub-23, o Pan-Americano Sub-23,
vai ter a Copa América, que a gente vai disputar, que é a primeira Copa América, teve o Mundial, que a gente disputou o pré-mundial e não conseguiu se classificar lá em 2019, e depois do sucesso do feminino, foi criada uma competição de seleções, que é o que nós chamamos de World Series, né? Que é uma competição onde as seleções rodam, só que infelizmente a maioria dessas competições elas são jogadas na Europa, né? Longe da gente. E a gente não tem a gente não consegue às vezes ir por N motivos, tá? Às vezes não tem, financeiramente não tem. Então, assim, o ideal é que a gente conseguisse o quê? Disputar o maior número de competições, para que a gente pudesse ter um sparring, conseguisse visualizar o que o mundo fala de 3x hoje, para que a gente efetivamente pudesse saber, vamos jogar hoje contra a Espanha, vamos jogar hoje contra os Estados Unidos, vamos jogar hoje contra... Então, o melhor dos mundos é a gente conseguir disputar essas competições, para que a gente saiba o que internacionalmente a gente pode esperar, para que a gente possa aplicar. Hoje em dia, a nossa realidade é que eu vejo tudo isso, a gente, obviamente, tem uma ideia e uma filosofia de trabalho, de intensidade, de entrega, e é o que a gente tenta replicar nas possibilidades de treino que a gente tem aqui, que são raras, entende? Então, assim, a gente na verdade, está engatinhando ainda, então... Mas engatinhando bem, né? Porque vocês têm uns resultados impressionantes. Então, é o que a gente fala. Então, assim, a gente, na verdade, o Chico conseguiu organizar desde o curso, né? A gente conseguiu montar uma comissão técnica, onde dentro dessa comissão técnica hoje a gente tem um head coach, que é o Douglas, onde ele trabalha com o masculino. Eu hoje estou à frente do feminino. A gente tem o Luca, que trabalha no masculino também, a Ellen agregando agora valor, a gente tem o Thiago, nosso preparador físico, a gente tem o Wagner, o outro Thiago. Então, assim, a gente hoje consegue estar trabalhando com uma comissão onde cada um tem uma função. Longe do ideal, longe às vezes de algumas condições, sim, mas dentro do possível a gente tenta fazer o nosso melhor. E aí é por isso que às vezes a gente fica com a consciência tranquila daquela. Entregou 110%, entregou o melhor? Independente do que vier, a gente, na verdade, olha para trás com a sensação do dever cumprido. Sim. E aí, me diz uma coisa, no Brasil, você vai conseguir manter uma equipe permanente de treino? Ou não? É muito difícil hoje, na nossa realidade é muito difícil. Na verdade é muito difícil. Até no masculino, hoje, assim, a gente não tem essa condição ainda de manter, seria o ideal, óbvio, uma seleção permanente, ou não uma seleção permanente, mas que a gente tivesse possibilidade de ter diversos encontros até efetivamente chegar a uma competição-alvo, né? Então, hoje em dia, a gente tem ligas, né, em diversos estados, com equipe jogando os seus campeonatos estaduais, nesse contexto aí. E o seu Samsung? Das competições regionais. E aí a gente vai tentando, dentro das nossas possibilidades, ver o que é mais importante para a gente conseguir massificar e difundir a ideologia do 3x. E existe, assim, outra curiosidade que surgiu enquanto você estava falando. Existe alguma possibilidade de vocês seguirem os passos aí da Heleninha, fazer equipes de base aí, e ir tirando dessa equipe de base e ir subindo? Assim, para que a gente faça equipes, a gente precisa 2 campeonatos, porque ninguém vai montar uma equipe se não tiver um campeonato. Então a gente precisa, então óbvio, a utopia é essa, imagina, a gente ter sub-15, campeonato sub-15 de 3x, campeonato sub-17 de 3x, campeonato sub-12 de 3x, campeonato sub-23 de 3x, campeonato adulto de 3x. Porque quando a gente lembra, né, por exemplo, do que elas faziam, a gente quer trabalhar. O que elas faziam em Piracicaba e Campinas, né? Pegava aquelas escolas todas, era maravilhoso. E eu acho que isso, na verdade, é a utopia de qualquer modalidade esportiva, né? Você conseguir ter o maior número de praticantes para a gente conseguir lapidar, porque a gente sabe que o alto rendimento chega a 1%, é a joia. Então, à medida que eu tenho uma base grande, eu posso chegar com mais joias. Se eu tenho uma base pequenininha, para eu conseguir lapidar uma joia é muito mais difícil, né? Exatamente. E aí tem aquela história, né? Com a história dos Gébios voltando, né? Acho que ajuda isso é legal. Também, né? Isso é legal. E aí, como é que está a preparação aí para os próximos Jogos Olímpicos? Bom, na verdade, Paris 2024. Na verdade, a gente tem um ciclo olímpico aí
curtinho, onde essa competição, essa Copa América é muito importante, porque o campeão da Copa América garante vaga no Mundial do ano que vem. Sim. Então, a gente está indo para lá para buscar essa vaga, né? Trabalhamos. Vocês viajam quando? A gente viaja amanhã já. Tô aqui, tá a galera já aqui finalizando aqui o treino pra gente sair para jantar, para daqui da janta e descansar, porque amanhã a gente tem alguns voos de escala aí. Então a gente, na verdade, viaja amanhã, chega lá em Miami na quinta, aí tem recuperação, tudo, aí já começa a competição no dia 12. Dia 12 já joga o masculino, efetivamente o feminino a gente joga 13, a fase de grupo, 2 jogos, República Dominicana e uma equipe que vai sair lá do Qualifying, e no dia 14 é a fase eliminatória, já é quarta de final, semifinal e final, então é uma competição tiro curto. Tiro curto mesmo. E aí eu depois passo para você o link, Passe o link para vocês torcerem. Com certeza, isso é importante. Isso é importante. Passa assim que a gente divulga. E aí você estava falando que essa competição é muito importante para... Porque o primeiro colocado, ela já classifica para o Mundial do ano que vem. Uau! Já então, classifica para o Mundial do ano que vem. Fica total aí agora, esse final de semana. Então, assim, a gente tem aí são muitas equipes, né? Na verdade, você tem basicamente 16 equipes no feminino e 24 no masculino buscando essa vaga. Nossa, a bonitinha da Laiana tá aí também, desejando você. Laiana, beijo grande. Foi minha atleta. Na verdade, começou com um projeto lindo aqui, mas a gente chegou a trabalhar um pouquinho junto, muito legal. Ela é muito legal, tem uma live aí com ela super importante. Beijo grande. Então, aí vocês têm essa Copa América, aí vocês fazem para essa competição. E o que vem depois disso? Cara, na verdade, a Copa América é bem decisiva aí, porque ela classificando, beleza, ela não classificando, a gente classifica por ranking. E aí o nosso ranking hoje, por conta do evento pandemia, a gente está, as competições, as homologações, a gente está num ranking, hoje, se não me engano, é 30º, 29º, feminino e masculino, então assim, por ranking, a gente vai ter que suar muito para tentar entrar entre 15, que não é uma coisa fácil. Então, a nossa primeira ação, efetivamente agora, é tentar a classificação de forma direta, porque a gente sabe que de forma indireta, que é por ranking, é uma coisa muito mais difícil. E aí, a partir daí, é que a gente começa a projetar futuras preparações e organizações dentro do ciclo, porque o basquete 3x tem essa peculiaridade, não tem jeito. Sim. Nossa, eu só tenho a agradecer muito a sua participação. Que isso. E aí, verdade, eu que agradeço. Eu sempre deixo aberto para as pessoas perguntarem, usar o balãozinho aí para fazer alguma pergunta, enquanto a gente está aqui nas despedidas, se vocês têm alguma pergunta para a Rafaela. E é uma honra falar com você. A gente vai conversando aí. Vamos torcer. Me manda o link, por favor. Mando sim. Eu que, na verdade, agradeço o espaço. Eu acho que um espaço para o esporte já é maravilhoso. Um espaço para falar do esporte feminino é mais maravilhoso ainda. Um esporte para falar do esporte feminino, que é o basquete, aí ele se torna... Então, assim, eu agradeço muito o que vocês precisarem aqui, que eu puder ajudar. Contem comigo, tá? Contem sempre com a nossa clareza, a nossa verdade aqui, porque eu acho que a gente, nesse momento, o que a gente mais precisa é de pessoas remando na mesma direção. Sim, sabe? Com certeza. É o que a gente mais precisa. Independente se gosta, se não gosta, se vai ou não vai. Então, na verdade, o que a gente mais precisa é que a gente tenha o fluxo na mesma direção. A partir daí, a gente já começa a ter uma força maior. Com essa força maior, as coisas começam a acontecer. Então, se a gente pode pedir alguma coisa, é que a gente torça e que a gente tenha a verdade e a energia numa mesma direção, para que tudo dê certo. E se Deus quiser, aqui no próximo momento, a gente possa vir aqui estar falando de uma possível vaga aí para o Mundial. Com certeza. Imagina, possível vaga para o Mundial e contando como que foi essa vaga no Mundial e a medalha que vocês vão trazer. Sabe o que eu acho?
assim, Rafa, pessoas como vocês, eu sempre falo isso da CBB, eu acho que a CBB hoje está com tanta gente boa, tanta gente com boa intenção, entendeu? Então, assim, né, a gente tem que torcer, tem que fazer o que a gente puder para divulgar o trabalho de vocês, que muitos de vocês estão trabalhando voluntariamente, a gente sabe que tem apoio financeiro absolutamente nenhum, não é? Então, assim, não porque não se queira dar, não porque é a mulher, não porque é basquete, é porque não tem mesmo, né? Exatamente. Mas existem pessoas, né, aí como você, como a Paula, como a Adriana, como o pessoal todo que está nessa organização aí, dessa grande entidade, e a gente espera que, né, tudo dê certo para você, né? Com certeza. Pela integridade, né? Integridade e clareza de espera. intenção, é o que a gente sempre diz. Mas, assim, muito obrigada pelo seu tempo, Obrigada boa viagem, bom jantar, né? Vamos que vamos. Eu depois passo aqui o link para vocês, tá? Agradeço a todos que entraram aí, mandaram um beijo, mandaram um abraço. Tenha certeza que a força de vocês, o carinho de vocês, ele na verdade é um combustível aí para a gente conseguir doar o nosso melhor aqui, né? Não só para o basquete, mas para a seleção brasileira. E aí eu acho que é isso que eu acredito, dessa doação. E tenho certeza que nesses 6 dias que a gente treinou aqui em solos cariocas, vamos dizer assim, a gente entregou o nosso melhor. E agora é a gente partir para a guerra, contando com a força de todo mundo aí, com a torcida de todos vocês, galera. Estaremos lá, com certeza. Amém. Muito obrada a todo mundo. Obrigada a vocês, tá? E muito obrigada, Rafaela. Obrigada a vocês todos que participaram. Fiquem de olho aí nas nossas redes. Muitas notícias do 3x, muitas notícias do nosso evento do dia 15, que é né, segunda-feira. Não sei se você vai poder entrar para assistir. Verdade, segunda-feira provavelmente a gente está em retorno para o Brasil. Então, a gente sai de lá 15. Vai ser 4 horas da manhã pra gente, então... eu falei que é um dia que eu vou acordar cedo com muita alegria, porque o evento está lindo, e legal. Aí aguardamos vocês. Um super abraço, muito obrigada mesmo. Beijo grande. Boa sorte, beijão aí. Amém, tchau. Beijo, gente, valeu. Tchau. Tchau.